Então, muita boa tarde a todas e a todos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Marques de Albuquerque, eu sou da loja Teosófica Florianópolis, e eu preparei então essa pequena fala, né? Deve demorar menos de uma hora, né? Acho que uns 50 minutos, ou próximo de uma hora, sobre meditação e autotransformação. Na verdade, essa é uma dessas palestras que ela vai reencarnando, né? Então, ela começou em 2015, ainda na loja de Nottingham, na Inglaterra, chamava-se Autocultura Teosófica. Aí ela foi, fiz no Brasil, fui mudando o nome, fui mudando a cara, e agora se transformou então nessa meditação e autotransformação, focando realmente nesse aspecto da meditação e na importância no caminho, na senda teosófica, né, no caminho espiritual. Então, eu trouxe aqui um breve sumário do que a gente vai tratar. Então, principalmente para quem está assistindo esse vídeo, tá acompanhando a palestra e não conhece muita coisa ainda, eu trouxe algum material rapidamente só para contextualizar sobre onde se situa a meditação no caminho espiritual de maneira mais ampla. Depois, eu trouxe algumas citações, algumas referências para enfatizar a questão da importância da meditação. Às vezes, mesmo pessoas que já conhecem bastante meditação, né, e eu me incluo nesse processo, não que eu conheça bastante, mas que eu conheça alguma coisa de meditação, né, mas mesmo para quem conhece, às vezes é bom que venha alguém e dê uns tapas na cara, assim, para lembrar como é importante praticar, né, porque às vezes mesmo quem conhece fica sem praticar um tempo e tal. E, finalmente, a parte que eu acho que vai interessar mais da exposição, para quem conhece um pouco mais de meditação, é a terceira etapa, que eu tento apresentar, então, os diferentes tipos de meditação para diferentes etapas. Obviamente, eu não vou apresentar todas as meditações que tem, mas uma coisa que acontece bastante é nós compreendermos o papel de meditação, mas não entendemos muito bem onde se encaixa cada tipo de meditação dentro de uma jornada espiritual. Então, eu vou pegar um modelo, um sistema de meditação, na maneira com que ele é apresentado pelo professor budista Shankarakshita, que é um professor que eu, né, tenho profundo respeito, e ele divide a vida espiritual em 4 etapas, e aí ele descreve um pouco a função e os tipos de meditação que correspondem a cada uma dessas etapas. Então, é uma maneira de a gente tentar organizar as possibilidades de meditação dentro de uma trajetória, dentro de um caminho que faz sentido. Então, essa é a proposta geral, e eu vou utilizar principalmente algumas referências do Vedanta, né, dos Upanishads, é, do, do Vivekachudamani, que é um clássico também do Vedanta, e alguns escritos budistas, algumas ideias do budismo do norte, mas principalmente material do budismo do sul, da literatura Pali, né, do cânone Pali. Então, vamos lá. A primeira noção que eu queria só lembrar, se alguém chegou mais de paraquedas, né, qual é o papel da meditação num contexto de caminho espiritual mais amplo, né? Então, aqui eu trouxe, bem rapidamente, eu acho que a gente pode passar bem rápido essa parte, um sutta, né, chamado, dentro de uma coletânea, né, chamado Pequeno Discurso para Malunkyaputta, que é conhecido como Sutta da Flecha Envenenada, que teria dito assim, o Buda, né? Suponha, Malunkyaputta, que um homem fosse ferido com uma flecha besuntada com muito veneno, e seus amigos e companheiros, seus pares e parentes, trouxessem um cirurgião para tratá-lo. O homem diria: Eu não permitirei que o cirurgião retire a flecha, até que eu saiba se o homem que me feriu era um nobre ou um brahmane, ou um comerciante ou um trabalhador. Até que ele saiba de que tipo de madeira foi feita a flecha, se era homem, se era mulher, quem atirou a flecha, e assim ele acaba morrendo, né? E aí o moral da história é que o Buda diz: pare, por favor, de fazer perguntas inúteis, né? Ele não diz dessa maneira, mas ele iria dizer: pare de fazer perguntas inúteis, de querer saber um monte de coisa sobre vários assuntos e simplesmente tire a flecha, né? Então, ou seja, siga o caminho espiritual, pratique a vida espiritual e a meditação inclusa, como uma maneira de fato, se curar da vida condicionada, né, desse estado de ignorância em que nós vivemos,
em vez de ficar tentando saber todas as coisas. Então, de certa maneira, o ensinamento budista, os ensinamentos budistas da vida espiritual são basicamente isso, né? O antídoto, e não tanto uma teorização, né? Uma especulação sobre questões metafísicas espirituais. Embora isso também exista, claro, na tradição budista, né? E aí tem um outro sutta que eu também acho interessante colocar nesse contexto, que é das folhas de sinsapa. Então, o Buda diz, né, olha, quantas folhas tem lá na floresta e quantas folhas tem aqui na minha mão. Aqui na minha mão são poucas folhas e na floresta são muitas. E aí ele diz, assim também, bhikkhus são os discípulos dele, né? Assim também, bhikkhus, as coisas que aprendi através do conhecimento direto e que não ensinei são numerosas, enquanto as coisas que ensinei para vocês são poucas. E por que, bhikkhus, não ensinei essas muitas coisas? Porque elas não trazem benefícios, são irrelevantes para os fundamentos da vida santa e não conduzem ao desencantamento, ao desapego, à cessação, a paz, ao conhecimento direto, à iluminação, ao nibbana, ou nirvana, né, no sânscrito. Por conseguinte, eu não as ensinei. Então, o que o Buda está dizendo aqui é, olha, dentro de uma visão iluminada, a pessoa tem acesso a muitos conhecimentos, e é tantos quanto as folhas da floresta. Mas o que eu estou te ensinando é esse punhadinho aqui. Qual que é esse punhadinho? É a seleção de conhecimentos necessários para o caminho espiritual. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala de meditação, ele é um assunto tão crucial na vida espiritual, e a gente deve fazer essa reflexão. Será que a gente está se preocupando com as folhas que o Buda separou cuidadosamente para nós, que é o caminho espiritual, ou será que a gente está se preocupado em procurar todas as folhas que estão na floresta, que são conhecimentos, são interessantes e tal, mas que não necessariamente conduzem, como diz aqui, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, etc. Bom, e qual que é esse conhecimento que o Buda traz, né? É o nobre caminho óctuplo, né? Que é uma parte das 4 nobres verdades. É o grande ensinamento do Buda, considerado o seu primeiro discurso após a iluminação. E muitas pessoas conhecem, né? Essa vida espiritual em 8 etapas. Mas aqui eu trouxe esses mesmo 8 passos da vida espiritual, para quem conhece, mais dividido em 3 grupos, porque, de certa maneira, eles têm um pouco essa característica, que seriam algumas dessas partes do caminho espiritual relativos à moralidade, que mais relacionados ao comportamento, né? Então, eu chamei aqui plena comunicação, às vezes se usa plena, reta, perfeita, tem vários termos que se usa, né? Mas plena comunicação, plena ação e pleno sustento, ou meio de ganhar a vida, né? Então, essas são as questões mais relacionadas ao comportamento, e eles são a base da vida espiritual. Né? Eles vão compor as fundações para que a gente possa construir e ir mais longe. A segunda etapa, então, seria o que se poderia chamar de meditação como um grande termo, que envolveria o pleno, o perfeito esforço, a plena atenção e a plena meditação. Então, as etapas mais relacionadas com a meditação propriamente, e, finalmente, a etapa chamada de sabedoria, que seria, então, a plena visão e a plena emoção. Então, aqui a gente vê, o que eu quero destacar é basicamente que existe uma base de comportamento moral, né, de comportamento adequado, para que a gente possa ter essa meditação mais adequada, mas que, ao mesmo tempo, a meditação é o ponto, um dos grandes pilares, né, da vida espiritual. Dentro do contexto da sociedade teosófica, às vezes a gente chama de o tripé teosófico, né? Meditação, serviço e estudo. Meditação, serviço e estudo. Aqui, então, meditação sempre como um desses grandes tripés. Aqui, no sistema Ashtanga, em 8 partes do Raja Yoga, dos Yoga Sutras de Patanjali, a gente também vai ver que existe uma base comportamental, que são os primeiros itens, né, de restrições e disciplinas, né, 5 restrições, 5 disciplinas, que vão formar justamente uma base de comportamento e de autotrabalho anterior, para que a gente possa, então, chegar nessas etapas finais, que são as últimas 3, né? Concentração, meditação e contemplação, dharana, dhyana e samadhi, que às vezes se usa o termo samyama para se referir às 3 juntas, né? Que seria basicamente esse momento realmente de sentar e meditar. Então, novamente, a gente tem essa noção, né, de ter um certo comportamento de base, mas ao mesmo tempo a gente tem a meditação como um elemento fundamental e crucial da vida espiritual. Bom,
E aí a gente entra nessa questão, né? A importância de meditar. Eu acho que isso é bom a gente ressaltar muitas vezes, porque dentro da sociedade teosófica, nós somos uma sociedade, né, nós, membros da sociedade teosófica, e eu me incluo nisso, que geralmente tem muito apreço pelo estudo, pela leitura, então pelo estudo intelectual. Isso pode acabar fazendo com que, dentro daquele tripé de serviço, meditação e estudo, a gente acabe focando muito no estudo e deixa a meditação um pouquinho de lado quando dá. E a meditação é basicamente a principal ferramenta para a gente conseguir realmente um processo de transformação espiritual. Então, eu coloquei aqui alguns escritos para jogar isso na nossa cara. Para mim, isso é bem importante. De vez em quando a minha disciplina, a minha prática de meditação não está muito boa, eu vou para alguma palestra, eu vou para algum estudo, algum retiro que alguém joga na minha cara e dá uns tapas assim e diz, vai meditar mais. Então, é um pouco isso aqui para enfatizar essa importância da meditação, realmente. Então, aqui trouxe o aforismo 58 do Viveka Chudamani. Eu vou me referenciar ao Viveka Chudamani várias vezes. Ele é um dos grandes escritos de manual da vida espiritual de Shankaracharya, que é considerado por Helena Blavatsky como um dos seres mais evoluídos, né, num estágio mais avançado, que já passaram pela nossa humanidade, né, algumas vezes colocado como a reencarnação do próprio Buda. Então, diz assim esse trecho. A libertação somente pode ser alcançada pela percepção direta da identidade do indivíduo com o ser universal. E nunca pelo yoga, hatha yoga, que no sentido de o yoga físico, né, das posições, nem pelo samkhya, no sentido de filosofia especulativa, pela prática de cerimônias religiosas ou pelo mero conhecimento. Então, deixando ele bem enfático aqui, né, que todas as ferramentas, obviamente, são valiosas, importantes, cada uma no seu lugar, mas que a libertação real só pode vir dessa percepção direta da realidade, que e não pela, então, o yoga físico, né, no caso, a filosofia especulativa, as cerimônias religiosas ou o mero conhecimento. Aqui um trechinho do Katha Upanishad. Yama, né, considerada a morte, que ensina, né? Aquele que não larga a má conduta, ou seja, o mau comportamento, quem não se acalma, quem não se concentra, e aí a gente tem esse estágio de meditação, né? Acalmar, serenizar, que são as etapas iniciais da meditação, completamente necessárias. Também o cuja mente não serena não pode aprendê-la por astúcia. Ou seja, é necessário um trabalho de comportamento para largar a má conduta, mas também acalmar a mente, concentrar a mente, serenar a mente, e isso que vai conseguir realmente trazer a libertação, a experiência direta, e não a astúcia ou a inteligência, né? Isso não basta. Mais um termo do Vivek Chudamani. Somente aquele que está livre da grande servidão dos desejos, tão difícil de evitar, é capaz de liberação. Ninguém mais, mesmo que versado nos 6 sistemas de filosofia. Aí só, né, reenfatizando mais de novo essa questão do trabalho interno, do servidão dos desejos, e que não adianta saber os 6 sistemas de filosofia, quer dizer, adianta um monte, mas não vai ser o suficiente, né? E aqui mais um trechinho do Chandogya Upanishad, que diz: E eis-me aqui, Senhor, conhecedor só das fórmulas do Veda, mas desconhecedor do Si. Ou seja, conheço os ensinamentos, as escrituras, mas não conheço o Si, a essência, a verdadeira existência. Mas eu ouvi de gente como o Senhor, que quem conhece o Si cruza o sofrimento. Eu sofro, Senhor. O Senhor, pois, me faça cruzar para além do sofrimento. Disse-lhe Sanat Kumara, que é o sábio, né, que é dentro de cada Upanishad, geralmente tem uma figura que representa o sábio, né? Dentro do Chandogya é Sanat Kumara. Então, o Sanat Kumara responde: tudo isto que estudaste é nome só. Ou seja, tudo bem, você conhece todas as fórmulas do Veda, todas as escrituras sagradas, mas isso tudo é nome só. Agora vamos realmente começar a vida espiritual para valer. E aqui a gente fala do Veda, mas a gente poderia estar falando de qualquer outro escrito, né? Eu poderia dizer, conheço muito bem o Bhagavad Gita, o Viveka Chudamani, a Doutrina Secreta, a Luz no Caminho. A gente poderia dizer todos os grandes escritos aqui espirituais, e aí o sábio, e aí a gente ia chegar na frente do sábio e falar: Sábio, eu sei de tudo isso, mas eu continuo sofrendo. E aí ele ia dizer: Olha, isso tudo é só nome. Agora vamos começar então para valer a brincadeira, né?
Mais um aqui, só para finalizar essa parte do Viveka Chudamani. Saiba que a reflexão é 100 vezes mais efetiva do que o simples ouvir. Ou seja, né, aqui essa ideia de que se a gente está ouvindo uma palestra ou lendo um livro, né, se a gente refletir profundamente sobre o tema, isso é 100 vezes melhor do que apenas ouvir. A meditação, ou seja, meditar sobre um assunto que a gente está vendo, que a gente está conhecendo, é 100 mil vezes superior à reflexão. Então, é muito, muito melhor. Mas o Nirvikalpa Samadhi é infinitamente superior à meditação. Nirvikalpa Samadhi é o samadhi, o estágio de percepção direta que advém quando a diferença entre sujeito e objeto se dissolve. Então, o meditador está tão imerso no seu objeto de meditação que não há mais fronteira entre ele e o objeto, e é como se ele fosse o objeto, e aí ele compreende, de fato, o objeto. Então, aqui ele diz, né? É como se fosse aqui, bem pequenininho. Olha, ouvir sobre um assunto é isso daqui. Aí, refletir sobre esse assunto 100 vezes mais. Meditar sobre o assunto, opa, 100 mil vezes mais. Mas se a gente conseguir chegar no estado realmente de imersão, absorção total, na meditação profunda do Nirvikalpa Samadhi sobre um tema, isso é infinitamente superior. Então, e sim que nós podemos realmente compreender os ensinamentos. Tem mais um aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é do Mundaka Upanishad. Para quem não conhece, os Upanishads, que eu estou trazendo várias referências, são os escritos considerados a culminação da sabedoria dos Vedas. Então, são os escritos mais profundos e filosóficos, vamos dizer assim, da sabedoria dos povos indianos antigos. Então, diz assim, Saunaka, rico pai de família, perguntou a Angiras, venerando-o de acordo. Venerável, conhecendo o quê? Tudo isso se torna conhecido? Ou seja, o que eu posso conhecer de forma a realmente perceber o todo, né? Respondeu-lhe: há duas ciências a conhecer. É o que diz quem conhece Brahman, que é o espírito, né? A ciência superior e a ciência inferior. A inferior é o Rig Veda, e a Ayurveda, o Samaveda e o Atharveda. Então, os 4 grandes Vedas, né? A fonética, a ritualística, a gramática, a etimologia, a métrica e a astronomia. Já a superior é aquela por meio da qual se obtém esse imperecível. Ou seja, todo o conhecimento, inclusive dos Vedas, que são os escritos sagrados para os indianos, né? Tudo isso e todas as outras formas de conhecimento com a mente são o conhecimento inferior. O superior é aquele por meio da qual se obtém esse imperecível. Ou seja, o conhecimento superior, dizem os sábios, é aquele sobre o caminho que vai nos conduzir, de fato, à profunda autotransformação em contato com o que há de transcendental e divino. Então, o caminho é o conhecimento superior. E aí, tem um trechinho das cartas dos Mahatmas que eu acho que vale a pena ler, só para contextualizar, que eu acho que é relevante, que diz assim, essa é a carta 20 para A.P. Sinet. E diz assim, a verdade é que, isso são os mestres de sabedoria por trás da fundação da Sociedade Teosófica, né? A verdade é que, até que o neófito atinja a condição necessária para aquele grau de iluminação, ou seja, aquele que se autotransformou ao ponto de encontrar a luz interior, até que ele atinja esse grau, a maior parte dos segredos, se não todos eles, é incomunicável. A iluminação deve vir de dentro. Até lá, nenhum truque de encantamento, ou jogo de aparências, nem palestras ou discussões metafísicas, e tampouco penitências autoimpostas podem dar essa iluminação. E eu acho esse trecho muito significativo, porque todo mundo acho que já leu as cartas Mahatmas, né, já tem um pouco mais de familiaridade, provavelmente em algum momento já pensou, poxa vida, né, por que esses Mahatmas não entram em contato comigo? Eu queria tanto um sinal, né, um segredo. E aqui eles estão dizendo, olha, até que você consiga atingir um certo estágio de transformação interior, que a luz, essa iluminação interna esteja ativa, qualquer segredo maior é incomunicável, não tem como te comunicar até que você se transforme, nem que eu queira, né? Então, eu acho que isso é uma coisa
muito importante, né? Às vezes a gente pode entrar, e aí eu me incluo nisso, eu não estou dizendo aqui como se eu estivesse fora, eu sou bem teosofista, eu também adoro um livro, né? Adoro ficar acumulando conhecimentos e tal, e claro que eles têm a sua importância, né? Não estou dizendo que não, mas é quase como se a gente, em algum momento, eu até usei esse exemplo na quinta-feira, né? É como se tivesse o vestibular teosófico, né? Então, daqui a um tempo, né, eu vou encontrar o mestre, ele vai me dar uma prova de múltipla escolha em que você tem que marcar ABCD sobre os conhecimentos, né, do Isis Sem Véu, dos Upanishads, da doutrina secreta, da Cabala, do isso e daquilo. E, na verdade, o que a gente precisa é atingir a iluminação interna dessa transformação, né, dessa luz. Então, isso acaba sendo mais importante do que realmente esses conhecimentos todos e a erudição, né? E também há uma coisa que pode acontecer com muitos teosofistas ou muitas pessoas que estão na vida espiritual, mesmo em outras escolas, de achar que o que falta mesmo na sua vida espiritual é que alguém, em algum contexto muito secreto e muito especial, vai te contar aquele segredo num contexto muito místico, muito mágico, que vai transformar completamente a sua existência. Então, quando eu encontrar determinado grau, quando eu chegar em determinado level, quando eu conseguir tal iniciação. Então, a sociedade teosófica, de maneira geral, não trabalha com esses conceitos, né? Os conceitos, os ensinamentos estão disponíveis, mas às vezes a gente pode entrar nessa, de então, não, quando eu tiver acesso, quando eu tiver o privilégio de sentar aos pés daquele mestre importante, aí ele vai chegar, vai sussurrar no meu ouvido, assim, vai falar ABCD, ele vai falar aquele segredo que vai mudar tudo. E, na verdade, os ensinamentos, de maneira geral, estão disponíveis, né? Os escritos secretos que a Blavatsky escreveu só para o círculo interno dela já estão publicados, né? Se alguém quiser ler, não é uma questão de estar escondido, ninguém te contou. É uma questão de que a gente ouve aquilo que a gente está preparado para ouvir, né? Enfim. E aqui tem um trecho da Luz no Caminho, que eu acho que seria interessante só para enfatizar isso, que diz, né? É a abertura da Luz no Caminho, a Luz no Caminho é um dos grandes escritos da Sociedade Teosófica, e diz assim, logo na abertura: antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. Agora, isso é uma linguagem metafórica, né? Então, como que a gente vai lavar os nossos pés com o sangue do coração, né? A gente não vai pegar um coração, pegar o sangue, lavar o pé. E o que isso significa? Significa uma profunda purificação interna. E como é que a gente faz um negócio desse? Uma das principais ferramentas estão relacionadas com a meditação, que é realmente o trabalho interno, né? Então, para que a gente possa realmente se aproximar dos grandes seres, isso que é o ponto principal. Bom, acho que finalmente terminou. E aí eu vou entrar no que eu acho que é o ponto principal dessa breve fala, sobre os diferentes tipos de meditação para diferentes etapas no caminho espiritual. E eu acho que esse é o ponto-chave para compreender. Então, eu estou me baseando aqui no professor budista Shangarakshita, que é o fundador da ordem budista Triratna, ele que foi um monge da tradição Theravada, do budismo do sul, e depois acabou criando a sua própria ordem. Se alguém tiver interesse, ele não tem muita coisa traduzida para o português, infelizmente, mas fica uma sugestão, o Guia para o Caminho Budista, que está aqui na esquerda, né? Que é o livro que é basicamente um livro de introdução ao budismo dele e que ele trabalha com esses 4 estágios, que são o seguinte. O primeiro, o estágio de integração. O segundo, o cultivo de emoções positivas. O terceiro, morte espiritual. E depois, renascimento espiritual. Ele considera que essas são as 4 etapas da jornada espiritual e que cada uma delas tem alguns tipos de meditação que são mais propícias. Então, a minha ideia é passar por cada uma dessas 4 etapas, comentando um pouco sobre possibilidades de meditação que se relacionam com elas. E para mim isso ajudou muito a compreender, porque isso traz algum tipo de ordem, e é o que o Shangarakshita explica como um sistema de meditação. Então, esse é um sistema de meditação que ele está expondo. Eu não sei se ele pegou de algum lugar ou se ele inventou, infelizmente, talvez ele tenha, né, trazido isso de alguma da tradição budista, mas eu não tenho essa informação. Bom,
Então, vamos lá, para entender bem essa história. A primeira etapa chama-se integração. Então, a primeira etapa é que a gente consiga, como um ser humano, estar minimamente integrado. O que que isso significa? Ele, inclusive, coloca que até no nível psicológico é interessante que a gente esteja minimamente resolvido antes de começar a ir para os estágios mais avançados da vida espiritual. Então, até todas as nossas neuroses, todas as nossas, os nossos medos irracionais, as nossas inseguranças exageradas, os nossos ciúmes, as nossas mesquinharias, então todos os nossos problemas que são mais psicológicos mesmo, mundanos, né? O processo de integração é um processo de começar a resolver isso. E aí ele vai sugerir que a pessoa que está se aproximando da vida espiritual, antes de começar a tentar práticas mais evoluídas, tente pelo menos dar uma resolvida básica, tente achar algum tipo de paz interior mínima que consiga fazer com que você consiga encarar desafios maiores. Porque às vezes a pessoa tá cheio de neurose, tá cheio de coisa mal resolvida, tá cheio de ódio sem sentido, de preconceitos, um monte de coisa esquisita, e se mete a fazer práticas espirituais mais avançadas, não seria o ideal, né? Inclusive, o próprio Shankarakshita diz, olha, você pode encontrar a solução para essa integração dentro de práticas espirituais, mas muitas vezes é mais interessante até procurar fora, né? Então, você pode procurar um psicanalista, um psicoterapeuta, seja lá qual for a linha, que possa te ajudar a encontrar um certo centro mínimo, que é para poder colocar a regra, a regra na casa interna, né? Para poder continuar essa jornada. A meditação que ele associa com essa etapa seria a meditação de atenção plena, também chamada atenção plena à respiração. A gente é muito famoso, né? Agora o termo mindfulness, né? Também ficou muito popular. Que é geralmente também a primeira técnica de meditação que se ensina em diversos tipos de escola. Uma das primeiras técnicas geralmente é a técnica de focar na respiração. Aí eu coloquei aqui, né, esse termo, atenção plena. Anapanasati significa essa respiração, a técnica de meditação sobre a respiração, né? Anapanasati significa a meditação sobre o inspirar e o expirar, né? Anapana. E que esses tipos de meditação são considerados shamatha, né? Meditação shamatha. Shamatha é um termo que geralmente se traduz como serenidade ou pacificação. Então, esses tipos de meditação, que inclui, né, o mindfulness of breathing, a atenção plena à respiração, são técnicas geralmente mais introdutórias, embora elas possam levar muito longe. Então, também eu acho que é equivocado achar que você vai fazer meditação de respiração só no início. Ah, tá, pronto, já resolvi um pouco, já peguei a técnica, agora eu vou para a próxima, eu nunca mais volto para a meditação da respiração, porque ela pode ir muito fundo, né, se a pessoa vai se desenvolvendo nela. Inclusive, o próprio Shankarakshita sugere que é mais interessante você experimentar algumas técnicas, escolher uma e aprofundar ela, do que ficar para sempre pegando, coletando diferentes técnicas de meditação. Então, toda semana pega uma técnica nova, e aí você não consegue aprofundar dentro da mesma. Então, essa questão da repetição da técnica é muito importante. Mas, de qualquer maneira, então, meditações shamatha são essas meditações que chama de serenidade, desenvolvimento de serenidade, que é basicamente trazer uma calma para a mente e trazer um nível de disciplina para a mente, um nível de controle. Embora, quando a gente diga controle, às vezes dá a impressão de que é uma coisa forçada, que você vai prender a sua mente a ficar naquele lugar. E realmente, um dos conceitos de técnicas de chama até fazer com que a sua mente faça o que você quer, que ela fique mais obediente. No entanto, esse processo não deve ser agressivo, opressor para a sua própria mente. Então, por isso que ele a mente se torna obediente, mas não pela opressão, não forçar a mente a ir para aquilo que você quer, mas que ela atinja um estado de serenidade tal que ela faça exatamente o que você quer de maneira serena e calma. Esses são os propósitos das meditações shamatha, então elas servem para preparar o terreno. E o que isso tem a ver com integração? Alguém poderia perguntar, né? Bom,
Eu vivi, né, eu fiquei 7 meses morando com uma comunidade, de budistas dessa tradição, né, de budista Triratna, onde tinha um centro budista junto, né, e tal. Então a gente acabava tendo bastante contato, e é bem curioso a reação que as pessoas têm à meditação mais simples, né, que se faz, que é a meditação sobre a respiração. Algumas pessoas, inclusive, iam meditar a primeira vez e começavam a chorar durante a meditação. Às vezes, vêm ideias, vêm memórias, vêm emoções que surgem durante a meditação. Então, esse momento de atenção plena, de você focar apenas na respiração, buscar um relaxamento do corpo enquanto mantém a mente desperta, tentando manter a sua mente concentrada num elemento só, sem forçá-la, apenas isso, e observando, e esse é um ponto muito chave, né? Uma atenção plena significa que você está observando. Então, ao mesmo tempo que você se concentra na respiração, você está atento ou atenta a tudo que está acontecendo dentro de você, a sua mente, suas emoções. Então, ele acaba permitindo que a gente desenvolva essa capacidade de se observar. E isso vai ser muito importante nesse processo de autoobservação, para que a gente possa começar a se integrar, começar a perceber o que tem de errado, as nossas neuroses, as nossas raivas, os nossos medos sem sentido, essas coisas todas, as nossas angústias, os nossos ódios reprimidos, tudo isso. Então, quando a gente começa a se observar melhor, a gente vai percebendo, e esse momento de focar apenas na respiração e deixar tudo para trás, também vai ajudando a gente a dissolver aos pouquinhos essas questões e a ter um pouquinho mais de disciplina da nossa mente. Então, seria a coerência, né, desse estado de integração inicial, dessa técnica de atenção plena. Mas, como eu falei, ela não é só inicial, ela vai até o final. Bom, eu trouxe aqui um trechinho que são instruções do Buda para meditação, do cânone Pali, que é muitas vezes dito que é o mais antigo, né, da literatura budista, embora existam algumas controvérsias e tal, mas a princípio considerado o mais antigo, em que o Buda dá instruções para meditação. Ele diz assim: senta-se, cruza suas pernas, seu corpo ereto, estabelecendo a atenção plena. Abandonando o desejo pelo mundo, ele permanece com sua mente livre de desejo. Ele purifica sua mente do desejo. Aqui a gente vê que há 3 vezes a mesma palavra, desejo, né? Ele abandona o desejo pelo mundo, ele permanece com a mente livre de desejo, ele purifica sua mente do desejo. Aí ele vai repetir o mesmo processo com raiva, embotamento, que é preguiça mental, né? Agitação e dúvida. Tendo então abandonado esses 5 obstáculos, contaminações da mente que enfraquecem a sabedoria, ele entra no primeiro jhana, ou jnana, né, no processo de meditação de sabedoria. Bom, eu trouxe esse daqui porque eu acho que essa é uma dica que para mim foi muito interessante para minha prática de meditação, que foi fazer esse exercício desses 5 elementos quando eu começo a meditar. Então, quase sempre quando eu começo a meditar, eu passo por esses 5 itens e verifico qual é a situação deles e tento dar a resolvida quando for possível. Então, né, antes de começar o exercício de meditação em si, a técnica, seja lá qual for, eu pergunto: há desejo por alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que seja fora da minha própria experiência atual? Essa questão do desejo, para mim, é o mais interessante. Vocês já devem ter passado, quem já tem prática de meditação, aquele momento em que você senta para meditar, fecha os olhos e a sua mente é invadida pela todos os pensamentos sobre o que você vai fazer depois de terminar de meditar. Então você começa a pensar, depois que eu meditar, vou mandar aquele e-mail, eu vou fazer não sei o quê, eu vou lavar a louça, eu vou... E começa. E aí, o que acontece? Você está ali sentado, mas sua mente já está no futuro, nas coisas que você vai fazer depois. Esse processo de perceber o desejo é perceber, nossa, onde é que está o meu desejo? E aí eu meio que redireciono ele e digo, não, neste momento eu não desejo nada que não seja estar exatamente aqui e agora, no momento que eu tenho separado para dedicar para a coisa mais importante que tem, que é o meu caminho espiritual e o meu trabalho interno para o benefício de todos os seres. Então, você passa realmente a valorizar aquele momento que você conseguiu tirar, e é o mais precioso possível, e aproveita cada segundo daquele tempo que você conseguiu tirar para sua meditação.
Então, para mim, essa reflexão sobre o desejo, logo na abertura de qualquer técnica de meditação, para mim é ótimo, porque aí eu entro nesse estado de não. O que eu quero é exatamente estar aqui agora fazendo isso que estou fazendo, porque essa é a grande dádiva que eu tenho de ter essa oportunidade de fazê-lo. E aí a gente faz a mesma coisa para raiva, percebe se tem alguma raiva, alguma aversão. Aí tem o embotamento e a agitação, que é a preguiça, preguiça e agitação, né, que são os opostos, que às vezes a gente está muito agitado e às vezes a gente está sonolento. Então, a gente tenta encontrar esse estado adequado do corpo, em que o corpo está relaxado, a mente está calma, mas ela está desperta e atenta, ela não pode estar sonolenta. E, finalmente, dúvida. Esse também é um ponto muito interessante, né? Quem já teve prática de meditação por um tempo, provavelmente já passou pela experiência de vou sentar para meditar, só porque eu já me acostumei, e é a minha rotina, e eu vou sentar meditar porque é a minha rotina, eu vou lá e sento. Mas o que acontece? Nenhuma meditação, ela vai ser tão poderosa se ela for só mais uma meditação. A gente tem que ir para e aí é um dos paradoxos da meditação. A gente tem que sentar para meditar como se aquela experiência de meditação fosse a experiência de meditação. Ela vai ser o momento de transformação, ela vai ser importante, ele vai ser único, aquele momento especial. Ao mesmo tempo que a gente não pode alimentar a expectativa sobre o resultado da meditação. Então, se você vai para a meditação pensando, não, hoje eu vou atingir o nirvana, hoje eu vou atingir tal coisa, hoje eu vou ter tal experiência da meditação. Se você cria expectativa, aí isso inibe a possibilidade de você conseguir chegar em algum lugar realmente. Mas, ao mesmo tempo, se você vai, assim, só por ir, sem acreditar que aquele momento vai ser o momento de meditação importante, aquele momento chave, também não vai ter. Então, a gente também não pode esperar que a gente vai ter um momento que eu vou chegar. Eu vou para a Índia, eu vou no mosteiro budista da Índia, eu vou sentar embaixo da árvore Bodhi, que foi onde o Buda atingiu a iluminação, e quando eu meditar lá, aí sim vai ser a minha meditação especial. Não, toda meditação é especial. Toda meditação, ela tem um potencial, ela é poderosa. Mas, ao mesmo tempo, sem expectativa. Então, essa questão da dúvida é um ponto muito chave também para se preparar para entrar no estágio adequado logo no início do processo. Para mim, essa experiência de dúvida, de pensar a dúvida na meditação, também tem uma questão de que é quase como se você estivesse indo para uma piscina. E aí você coloca o dedinho do pé assim na água, sente a temperatura, mas você não sabe, será que eu vou pular nessa piscina? Você está meio em dúvida. Para você ter uma meditação profunda, imersa, intensa, transformadora, você tem que mergulhar nessa piscina. Você tem que se jogar na meditação. Você tem que acreditar naquilo. Você tem que estar com com um direcionamento, né? Um unidirecionamento, né? Como diz o Krishnamurti. Então, esse momento da dúvida também é um momento de pensar, será que eu estou realmente disposto a mergulhar nessa experiência, a ir fundo? Eu tô no estado adequado? Ou será que eu estou aqui cheio de dúvida, será que eu vou entrar? Colocando o dedinho, tá meio frio essa água, né? Então, esses 5, para mim, são um ótimo checklist para começar a meditação e para preparar o terreno. E esses 5 também ajudam para esse processo inicial de integração, né? Bom, o segundo estágio é o chamado estágio da emoção positiva, que é o de tentar construir, então, uma vez que a gente tenha resolvido minimamente as coisas, a ordem na casa, o construir emoção positiva. Se diz que o Buda, quando ele atingiu a vida de Shakyamuni, né, que foi o estágio em que ele atingiu esse alto nível de iluminação e se tornou o Buda da nossa humanidade, ele tinha passado por uma sequência de encarnações, acumulando méritos, acumulando karma bom, acumulando coisas boas, né, até chegar naquela vida. Então, isso daqui é como se a gente fosse se fortalecendo, ganhando forças, porque a próxima etapa é morte espiritual. Você não encara a morte se você estiver fraco, você tem que encarar a morte quando você está preparado, né? Então, esse estágio de emoção positiva é o estado de acumular essas coisas, emoções positivas, enfim. Então, a gente tem essas meditações associadas com isso, que são o cultivo de emoções. O mais famoso e o mais comum dentro da tradição Triratna, do Shankarakshita,
é o famoso metta bhavana, né? Cultivo de amorosidade. Metta significa amor, mas esse tipo de amor amigável, amor não é um amor. Tem vários tipos de amor, né? Esse amor é meio que o amor de amigo, assim. E bhavana significa cultivo. Então, essa é uma meditação muito famosa, que talvez muitas pessoas já conheçam, né? Tem várias variações da técnica, mas a ideia básica é que você vai fazendo exercícios de visualização e mentalização, em que você projeta amor para diversas pessoas. Então, você projeta amor para si mesmo, projeta amor para pessoas que você gosta, projeta amor para pessoas para as quais você é indiferente, projeta amor para aquelas pessoas que são suas inimigas, vamos dizer assim, são as pessoas difíceis, as pessoas que para você são desagradáveis e tal, e projeta amor para o mundo como um todo. Enfim, aí tem variações da técnica, né? Mas ela é muito comum e pode ser feito então com meta, que é essa amorosidade, mas pode ser feito também com as outras as Brahma Viharas, que são chamadas moradas de Brahma, que são os 4 tipos de amor. Né? Então a gente tem essa amorosidade que eu falei, meta, amorosidade de amigo, mas também tem a compaixão, karuna, que geralmente é descrita como aquele amor que a gente sente como resposta à percepção de que um outro ser está em sofrimento. Então, quando algum outro ser está numa situação de sofrimento e você sente aquele impulso de ajudar e tal, aquilo ali é karuna, né? Alegria empática, mudita, ou seja, aquela coisa, quando alguém está bem, está feliz, está bem sucedido, e você sente aquela alegria por aquela pessoa, isso é mudita, é como se fosse o oposto de inveja, né? E equanimidade, o peka, ou o peksha, né? Que é essa amorosidade que é impessoal. Né? O peka significa alguém que está olhando de cima, né? Então, o amor de quem está vendo as coisas de cima. É um amor que, na verdade, se dirige a todos e a tudo, porque ele não tem o apego pessoal, ele é um amor assim mais puro. Então, você pode fazer a técnica para qualquer um desses 4 tipos de amor ou outras coisas, né? Essa meditação é muito interessante fazer, experimentar. Como eu falei, não são técnicas para fazer uma vez e terminou, beleza. Você tem que ficar um tempo, né, praticando várias vezes para conseguir realmente sentir a coisa. Mas acontecia uma coisa muito estranha, muito curiosa, dentro desse contexto da ordem Triratna, né? Nós praticávamos bastante meditação. E uma das fases é justamente mandar amor para uma pessoa difícil, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa desagradável. Às vezes é difícil, né, fazer isso. E quando a gente fazia isso, o que acontece? A gente vai mandando amor para aquela pessoa, a gente vai se sentindo melhor para com ela. E aí, volta e meia, chegava num estado que era muito legal, que a gente dizia assim, poxa vida, não tem ninguém para usar no meu quarto estágio. Porque não tem ninguém que eu esteja assim com raiva, não tem. Aquela pessoa que eu tinha raiva e que me provocava aquela agitação, aquela inquietação, não tá mais causando isso. Poxa vida, que bom, né? Não ter ninguém para usar como para usar nessa fase. Aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo no meu escritório, eu estava fazendo doutorado, né? A gente dividia o escritório com outras pessoas. E aí tinha uma pessoa que eu peguei para essa fase em alguns momentos. Era a pessoa irritante, né? Aí eu fiz isso, assim, chegou um momento que eu tinha tanta amorosidade por aquela pessoa, e porque a gente vai entrando no estado de compreender a pessoa, né? A gente compreende por que que ela é assim, a gente compreende que ela é um ser que nem a gente, tá fazendo o melhor que ela pode, com suas limitações. E eu tinha tanta amorosidade para aquela pessoa, e era tão bom. Aí chegou um belo dia no escritório, né? E falou sabe aquele comentário que vem aquela raiva, e aí você pensa, ai, não, de novo, a raiva. Aí você pensa assim, ah, que bom, finalmente então ganhei de volta alguém para poder fazer a minha prática de metabávana. Agora eu tenho alguém para fazer. Ganhei dever de casa, porque eu estava sem ninguém, agora eu tenho. Mas é ingênuo quem pensa que porque eu voltei a ter raiva naquele momento, isso é voltar a estaca zero. Não é voltar a estaca zero. Porque aí a raiva vem, mas a raiva já vem um pouco mais amena. Aí você faz um pouquinho de meditação e já passa. Então, por mais que você tenha recaídas, né? É claro que sempre vai ter, ir trabalhando esses estados internos também vai fazendo com que o seu corpo passe a reagir mais intensamente ou menos intensamente a determinados tipos de estímulos. Então, chega um momento que assim, até ele fez uma coisa muito desagradável, até dá aquela raivinha, mas aí no final das contas já está tão trabalhada aquela questão, enfim. Então, essa questão da emoção positiva é um estágio importante. Eu trouxe aqui alguns trechinhos do Yoga Sutra de Patanjali. Primeiro,
Quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, ponderação constante sobre os opostos é o remédio. Esse é um trecho dos Yoga Sutras que eu acho bem interessante, porque ele vai dizer justamente que quando você tem alguma emoção que você não quer, você não foca nela, né? Você observa ela, você sente ela, compreende ela, mas você não tenta destruir uma emoção ruim, porque ela só vai crescer. Então, o que você faz? Você pondera constantemente sobre o oposto. Então, se você tem muita raiva, você sente a raiva, entende a raiva, compreende a sua fonte, sente ela e ela passa. Mas como é que você combate ela? Você não vai combater a raiva, você vai cultivar a amorosidade. Então, isso para todas as coisas. Se você tem medo, você vai cultivar coragem. Se você tem não sei o quê, você vai cultivar o oposto. Né? Então, essa é essa técnica e o Metta Bhavana se encaixa nisso. E nos Yoga Sutras de Patanjali, ele também diz, né, por meio de Samyama, que é essa meditação profunda, sobre amizade, etc., surge a força daquela qualidade. Ou ainda, por meio de Samyama, sobre as forças dos animais, surge a força de um elefante, etc. Ou seja, se você quer desenvolver alguma coisa em si mesmo, você pode praticar essa meditação profunda sobre aquilo que você desenvolve aquela qualidade em você, seja de maneira abstrata, como a amizade, seja como um símbolo, como é o caso do animal que ele está dando o exemplo aqui. Quero ser forte, aí eu penso no elefante, faço uma meditação sobre o elefante. Enfim, algum tipo de símbolo, pode ser um símbolo animal, mas poderia ser outro símbolo, né? Que conseguem, então se a gente conseguir cultivar por longos períodos de tempo, com disciplina, esses estágios de profunda imersão, né, samyama, nessas coisas, vão desenvolvendo esses atributos dentro de nós. E esse é o estágio de emoção positiva. Aqui eu coloquei essa imagem de alguns tibetanos que vão se prostrando no chão, fazem uma longa trajetória até chegar na capital, porque os tibetanos, os budistas, volta e meia tem alguma coisa assim. Ah, tal prática budista, tal mantra, para se prostrar no chão, fazer um ritual, não sei o quê, beleza, aprendeu a fazer. Tem que fazer 100.000 vezes. Aí você pensa, ah, meu Deus, 100.000 vezes, por que raio que eu vou repetir 100.000 vezes? A questão da repetição 100.000 vezes é que você vai repetindo para que aquela coisa realmente vá entrando em você, vá se transformando profundamente. Então, quando a gente quer realmente fazer algum tipo de processo de autotransformação, não adianta ir ali fazer uma meditação de 20 minutos e achar que vai resolver. Né? Tem que ter uma repetição, tem que ter persistência, tem que ter realmente esse processo 100.000 vezes, não necessariamente literalmente, né? Tem muitas tradições que fazem literalmente 100.000 repetições, mas a ideia é que você precisa de repetição, e a gente é muito impaciente, né? A gente quer passar o cartão de crédito e conseguir o benefício na hora, né? Então, às vezes a gente se decepciona com as práticas espirituais, porque elas não são assim. Bom, a morte espiritual é a terceira etapa. O que significa isso? Morte espiritual. A morte espiritual é um processo de desfazer o ego. Não é uma morte da pessoa, não é uma morte do conteúdo, né? É uma morte da forma. Por isso que é espiritual. Se a gente for ver estudiosos como o próprio Joseph Campbell, que é um estudioso de mitologia comparada, ele estudou mitologia de várias tradições do mundo, geralmente tem esse estágio em que o herói morre. Mas ele não morre, às vezes ele morre de verdade e volta, às vezes ele morre simbolicamente, né? Mas ele precisa passar por isso para que ele possa se transformar da maneira necessária. Não tem como você se transformar numa nova pessoa sem você matar a que atualmente está aí. Então, essa morte espiritual, quais são as meditações associadas com ela? São meditações, de maneira geral, que a gente chama meditações de insight, ou seja, meditações de acesso à realidade, a compreender a verdade por trás das ilusões, que a gente chama esse tipo de meditação de vipassana. Tem um movimento, né, movimento vipassana, que é uma coisa, mas tem o termo vipassana que se refere a meditações de percepção direta da verdade. E que incluem a meditações sobre um conceito, aí é mais do budismo do norte, né, sobre a vacuidade, ou shunyata. Por quê? Shunyata é a vacuidade, é o que é transcendental, é a verdade última. E ela é vazia das coisas que a gente entende como sendo existentes. Então, quando você tem acesso à percepção direta da realidade, que é shunyata, que é vacuidade, você percebe que você não existe da maneira com que você acha que existe. Aquilo que você na verdade, é uma espécie de conglomerado de coisas que você criou uma noção de que é uma coisa fixa. Você criou uma arrancara, né? Isso é do Vedanta. Essa ilusão, você olha para um agrupamento de coisas e você vê uma coisa só.
Você acha que é um ser humano, que é você mesmo. Mas, na verdade, é só um agrupamento temporário de coisas. Então, essa percepção direta é de que significa morte espiritual. Então, uma das meditações que são mais comuns nessa tradição do Shankaracharita é a meditação sobre os 6 elementos. A meditação sobre os 6 elementos, no caso, é a terra, fogo, vento e água, né, que são os elementos que a gente conhece, mais espaço e consciência. A ideia dessa meditação é que a gente pega cada um dos elementos do nosso corpo e percebe que são coisas que a gente pegou emprestado dos elementos temporariamente e que a gente vai devolver. Então, por exemplo, o meu sangue é água. Eu peguei esse sangue, essa água que está aqui no meu corpo temporariamente para essa vida, mas depois que eu morrer, essa água vai evaporar e vai voltar para o universo. As coisas sólidas são terra. O calorzinho que existe no meu corpo é o fogo. Na hora que eu morrer também ele se dissipa no universo. E o ar que está dentro de mim é o ar. E, enfim, é o espaço, até o espaço que eu ocupo aqui e aqui, ó, esse pequeno espaço que o meu corpo está ocupando, eu vou devolver para o universo depois, quando me for. Então, essa meditação, a gente vai percebendo que não existe nada, tudo é temporário, e a gente está só pegando emprestado, e daqui a pouco a gente devolve. E não existe nada que não seja a consciência cósmica, que não seja Shunyata, a vacuidade cósmica universal. Então, basicamente, essa é uma meditação de morte. Existem outros tipos de meditação de morte espiritual. Então, uma que para mim é muito poderosa é a meditação sobre a Nitya, que é impermanência, né? Que é um dos conceitos filosóficos cruciais da perspectiva budista, que é a impermanência de todas as coisas. Meditar profundamente sobre impermanência é muito aterrorizador. Meditar com profundidade no conceito de que tudo é fluido, pode ser aterrorizador. Então, por isso que é uma experiência de morte. Algumas práticas de morte espiritual realmente remetem diretamente à morte, né? Então, a prática de meditação com o crânio humano, meditação num sítio de cremação, que seria o cemitério aqui no Ocidente, o correspondente, mas de qualquer maneira são esses elementos que vão fazer você enfrentar a sua própria morte e digerir a ideia de que você é temporário, daqui a pouco você vai, e que essa coisa que você acha que existe, daqui a pouco se desfez. Então, para que a gente possa se envolver nesse tipo de prática, o ideal é que justamente a gente tenha primeiro resolvido um pouquinho as nossas neuroses mais sérias na primeira fase de integração, depois construído uma boa base de amorosidade, de segurança, de coragem, de várias coisas, para que a gente possa encarar isso daqui. Aqui alguns trechinhos. Diz Yama, isso é do Katha Upanishad. Yama, considerada a morte, né, diz para Nasiketas, que é o protagonista desse Upanishad. Porquanto em minha casa foste hóspede 3 noites, venerando sem comeres, a ti me curvo, eu que tenho a sorte. Portanto, escolha agora 3 desejos. O que acontece é que o Naciquetas é um sujeito que vai procurar a morte enquanto ainda está vivo. E esse é um dos grandes ensinamentos do Katha Upanishad. Ele ainda vivo vai procurar a morte. E aí ele alcança a imortalidade, porque ele não espera até a morte chegar, ele vai lá antes, se adianta. E aí, quando a morte chega em sua casa, encontra o Naciquetas, ele diz: você que veio me procurar tem direito a 3 desejos. Aí o Naciquetas diz: eu quero imortalidade. E a morte tenta evitar: olha, isso aí é muito complicado, isso aí não dá. Mas ele insiste até que ele consegue a imortalidade, porque ele enfrentou a morte de frente enquanto estava vivo. E aí se tornou imortal. Por que se tornou imortal? Porque superou a ilusão do ego separado. A gente só morre, a gente só pode morrer enquanto a gente se identifica com essa casca aqui, com esse corpo. Se a gente não se identifica mais com esse corpo, não há mais morte possível, né? Então é a superação da morte, é a imortalidade, é a morte espiritual. Aqui eu trouxe outro trecho interessante que diz assim, Vivekachudamani: o tesouro escondido da suprema bem-aventurança é guardado pela muito poderosa e terrível serpente Ahamkara, que é o senso de ego, que envolve o ser com suas 3 cabeças. O homem sábio, ou a mulher sábia, é capaz de cortar essas 3 cabeças e destruir essa serpente com a grande espada do conhecimento espiritual. Essa espada do discernimento espiritual, que vem da percepção direta da realidade, é a nossa grande espada para destruir essa serpente
a destruição do ego não é a destruição a pessoa morrer, né? É a destruição da grande heresia, que Blavatsky diz na Voz do Silêncio, que é a ilusão da separatividade, de que nós somos algo que não o próprio cosmos, se manifestando temporariamente numa forma tal. Bom, e aí, para a gente terminar, o último estágio, temos renascimento espiritual, que é justamente quando o herói, nós mesmos, em nossa trajetória espiritual, morre, nós, então, temos que renascer. O que significa esse renascer? Significa utilizar todas as nossas energias mentais para focar, né, naquilo que é divino. Porque agora que nós estamos mortos, né, agora que nós estamos limpos do nosso senso de egoísmo, de um eu separado do resto do mundo, agora o pote está vazio e pode entrar o divino dentro dele. Então, esse momento de renascimento espiritual é um momento de realmente se debruçar sobre o divino para que o divino nos preencha, agora que nós estamos mortos. Então, práticas de renascimento espiritual, uma delas seria, o que é comum nos treinamentos budistas, a meditação sobre a árvore do refúgio, que é aquele momento em que o aspirante budista vai meditar sobre o Buda, sobre os discípulos do Buda, sobre os grandes seres bodhisattvas, sobre toda a sua linhagem budista, até chegar no seu próprio professor. Então, ele vai ter contato e se familiarizar com os seres sagrados para que aquilo contamine ele, para que aquilo preencha ele, torne e construa esse novo ser que ele está construindo agora, que aquele ser antigo de ilusão, de separatividade, de egoísmo, já se desfez. Então, é também o que pode ser associado com o que é chamado, na tradição do budismo do norte, do despertar da bodhicitta, que é quando esse espírito cósmico da evolução impessoal começa a, digamos assim, não tomar conta, mas começa a estar alinhado com você. É quando realmente há uma integração profunda entre o eu divino e o espírito e nós aqui. Então, esse é o renascimento espiritual. Aí a gente tem que fechar até às 7h30, né, que é a sala, que vai ter outra palestra, então eu vou rapidamente, tem só mais duas ou três aqui, referenciazinhas básicas para ilustrar essa noção de morte espiritual. E a gente abre para algumas perguntinhas, alguma questão, né? Bom, aqui tem um trecho do Vivekachudamani, que fala um pouco sobre isso. O inseto, abandonando o apego a toda outra ação, ou seja, ignorando toda a outra ação, todo o resto, e meditando em se transformar em vespa, por fim atinge tal estado. Torna-se vespa, de tanto que meditou sobre a vespa, e abandonando toda a outra ação. Similarmente, o yogi, meditando em Paramatman, né, o grande espírito, o Logos, torna-se ele, através da devoção a este um. Então, este é o processo, né? A grande ponderação e meditação profunda sobre o divino, depois que a gente já fez uma integração inicial, um acúmulo de emoções positivas, uma morte e destruição espiritual, aí sim a gente renasce límpido, contaminado pelo espírito. E aí, de tanto meditar sobre as coisas divinas, a gente vai se divinizando. E aí tem um trecho na Luz do Caminho que eu acho muito interessante, que reflete, na minha interpretação, esse momento, que ele diz: enquanto a personalidade toda do homem ou da mulher não tiver sido dissolvida e fundida, enquanto o divino fragmento que a criou não a manejar como um mero instrumento de experimentação e experiências, enquanto a natureza toda não tiver sido vencida e se tornado submissa ao eu superior, a flor não poderá se abrir. Então surgirá uma calma como aquela que sucede após a chuva torrencial. Então, olha o que esse fragmento da Luz no Silêncio nos diz. Quanto a personalidade toda do ser humano não tiver sido dissolvida, arrancar o senso de egoísmo como algo separado, dissolvido, a morte simbólica do sujeito. E todo o sujeito não for convertido para esse trabalho do eu superior, a flor não pode se abrir. Agora, depois surgirá uma calma, como
aquela que sucede após a chuva torrencial. A chuva torrencial é o processo de morte espiritual, é o processo de enfrentar os nossos demônios, os nossos medos, os nossos... E aí a gente enfrenta tudo isso, morre o sujeito, dissolve, né, o senso do eu, e aí vem a calma depois da tempestade e abre-se a flor. Essa é o símbolo que ele está trazendo aqui. E aí, para a gente fazer tudo isso, tem que ter as meditações de todas as etapas e o preparo. Porque, né, se a pessoa se mete a fazer as coisas muito avançadas e não está preparada, tem vários perigos. A pessoa pode... o Shankarakshita fala de um conceito muito interessante que chama-se alienação emocional, que ela não consegue mais sentir as próprias emoções, ela se torna uma espécie de robô, porque ela fez um distanciamento inadequado. Ela pode entrar em desespero, ela pode entrar em loucura, ela pode ficar mal, porque é um processo de profunda transformação interior. Então, por isso tem todas as etapas e tal. E as flores de Sinsapa, as folhas de Sinsapa, que são os ensinamentos que o Buda selecionou para a gente, que são os que levam à espiritualidade, que são o chamado, né, conhecimento superior, que é todo esse conhecimento, esse estudo do caminho da meditação, para que a gente não caia em nenhuma armadilha e que a gente possa ir trilhando esse caminho até realmente estar pronto, né, para os passos mais e mais elevados. Então, muito obrigado a todas e a todos que estão aqui presenciando. Nós temos que fechar, às 7h30 tem uma outra atividade, né, pelo que eu entendi, mas então acho que tem um tempinho para, de repente, algum comentário. Na verdade, não, Rafael, porque nós temos que ter um intervalo, né, entre reunião e outra, então, infelizmente, a gente não vai ter tempo de perguntas últimas. Pode fazer suas considerações finais aí. Não, não, mas acho que era isso, né? Não tem muito como... então, se alguém realmente quiser, enfim, fazer alguma pergunta, pode entrar em contato comigo, né? Estou por aí no WhatsApp, nos grupos e tal. Mas era basicamente isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Se tiverem qualquer comentário, estou à disposição.